Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo tranquilinho, uma semana maravilhosa, céu de brigadeiro, mar de almirante. Um calor senegalês, você esqueceu verão, de falar desse detalhe. De falar esse detalhe, que o verão chegou com tudo. Verão chegou com Aliás, tudo verão aqui já no chegou? Rio de Janeiro. Beleza. Não, acho que o verão Ainda não, oficialmente não. É, mas menina, que calor. Mas o verão chega chegou, no Rio né? de Janeiro, né? O verão é no Rio de Janeiro. Olha, basta a gente ver como é que os gatos estão desmaiados pela casa. Eles ficam desmaiados quando tá muito calor? Ficam. Na verdade, todos nós ficamos, né? A gente fica meio prostrado quando tá muito calor, né? Calor de bode, fica lá o bode. Calor de bode. Muito bom. Preparada pra gente começar, então, o nosso programa? Sim, por supuesto. Por supuesto. Eu e Cora estávamos aqui falando espanhol antes do programa começar, porque a gente não tem nada pra fazer. Bobeira. E a gente é boba e a gente adora falar outros idiomas. E ela ainda vai falar... O que eu queria que você falasse aqui outro dia? Húngaro. Não. A gente vai começar o programa um dia falando húngaro, eu prometo pra vocês. Por enquanto a gente fala só espanhol. Então, vamos começar? Vamos. El programito? Sim. Palhaças as duas. Então, ó, respira fundo que hoje tá que tá, hein? Vamos. A gente começa falando sobre a diplomacia gastronômica do nosso presidente. Jair Bolsonaro está fazendo uma viagem de 2 semanas pela Ásia e pelo Oriente Médio. No dia 23, ele esteve no Japão, e um dos pontos que causou polêmica nessa visita diz respeito ao cardápio do presidente. Apesar de estar em Tóquio, eleita a capital gastronômica do mundo pela 7ª vez seguida, Bolsonaro evitou pratos tradicionais da culinária japonesa. Depois de participar de um banquete oferecido pelo imperador Naruhito, chegou a dizer que não comeu nem 5% dos pratos. Na chegada a Tóquio, ele foi a uma hamburgueria e em muitas ocasiões priorizou o macarrão instantâneo que levou na mala da viagem, como mostra uma foto postada por ele no Facebook. O presidente diz que não gosta muito de comida à base de peixe, a não ser peixe frito ou ensopado. Bom, não me parece muito diplomático, ou melhor, educado mesmo da parte de um presidente da República chegar a um país como o Japão e não experimentar a comida local, ainda mais quando se trata do presidente do maior país da América Latina. Quando você tem uma alergia alimentar, um caso de intolerância ou até mesmo não suporta algum tipo de alimento e acaba negando, aí você tá no seu direito. Mas daí a comer hambúrguer, levar miojo na mala, aí é falta de educação mesmo do nosso excelentíssimo presidente, né, Cora Ronay? E eu acho que vai além da falta de educação, sabe? O que eu escrevi sobre isso e a coisa que mais me irritou na história toda foram os bolsonaristas defendendo, dizendo que deixa o homem comer o que quiser, eu também detesto sushi, eu não suporto peixe cru. Eu também detesto peixe cru, mas não é essa a questão. A questão é que quando uma pessoa vai a um banquete do imperador do Japão, primeiro havia vários tipos de comida feita para ocidentais. Imagina se aquele cerimonial lá já não tinha mapeado a comida de todo mundo. É claro. E a informação que isso te passa sobre a curiosidade intelectual daquela pessoa. Isso me passa a ideia de uma pessoa com uma preguiça mental fora do comum, com uma falta de curiosidade enorme. A falta de educação, a gente até releva que realmente o cara é muito mal educado. A gente já sabe, né? A gente já sabe. E agora outra, você vai levar miojo na mala para uma cidade como Tóquio. Vamos lá, o miojo nasceu no Japão. Você vai para a Ásia, o que mais tem é miojo em todo lugar. Noodles. Por que você vai levar miojo para o Japão? Depois você está num lugar que tem os melhores restaurantes do mundo de qualquer cozinha, asiática, francesa, italiana, portuguesa, brasileira, se calhar. Sim. Tem churrascarias a dar com pau em Tóquio. Então, o cara vai comer numa hamburgueria. Sério isso? A outra coisa é o cara sempre nesses eventos ir jantar sozinho num restaurante de 5ª categoria, cercado dos seguranças dele. É muito ruim a imagem que isso passa. É uma imagem de isolamento. Exatamente. Né? Os bolsonaristas todos acham lindo, porque não estamos pagando restaurantes de luxo para o preço. Gente, larguem de ser burros, pelo amor de Deus. Larguem de ser idiotas. O que isso significa é que esse cara não tem alguém que faça uma agenda para ele. O tempo de um presidente
é caríssimo. Você tem um cara como o Bolsonaro, quer dizer, como o Bolsonaro, você tem um cara como o presidente do Brasil, não como o Bolsonaro, o tempo desse cara vale ouro. Imagina quantos empresários, quanta gente importante não ia querer jantar com esse cara para fazer negócios, para prospectar. Sim, eu acho que, situações. na verdade, essa foto que você está se referindo, ela é uma metáfora Exatamente. do isolamento Exatamente. a que o Brasil no qual o Brasil está se colocando, né? Pouco importa o que ele come ou deixa de comer. O que importa aqui é a culinária como metáfora, exatamente isso. É o que isso significa, não é o que isso é. Então, as pessoas se apegam ao que isso é. O que mais me espanta é que até pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas que escrevem com toda a correção do mundo, que vem na minha página comentar tudo, as pessoas que mais criticavam a falta de educação do Lula, essas pessoas agora acham perfeitamente normal o Bolsonaro agir assim. São pessoas que estão olhando para esse fato de uma maneira nua e crua. E, na verdade, elas têm que olhar para esse fato como uma metáfora, sim, como uma representação, né, do que está acontecendo com o nosso país. E se pegando apenas ao detalhe do peixe cru. Exatamente. Não é do peixe cru é a que falta nós de estamos interesse. falando. E olha, eu digo mais, é a falta de interesse na cultura do outro país. Porque quando você está falando de comida, você está falando de cultura, né? Então é um isolamento total ali. Não é, não gosto de peixe. Está longe de ser não gosto de peixe. Porque é isso que eu falei no início. Você não gosta, você tem uma intolerância, você não vai comer de jeito nenhum. Sei lá, você vai à China, aí vai ter um banquete de baratas, gafanhotos e escorpiões. Você tem direito de dizer, olha, eu super respeito sua culinária e tal, mas isso eu não vou comer, eu vou comer outra coisa. Mas você fala com jeitinho, com respeito, né? Respeitando a culinária ali daquele país, e tá tudo certo. Mas a questão do Bolsonaro não é essa, não é, não gosto de peixe cru. Não é. Não, e os passadores de pano veem, mas ele levou uma facada, tem um trato intestinal. Então, o cara que levou a facada vai comer miojo, com aquela coisa radioativa? Pelo amor de Deus. Ele tem a melhor desculpa do mundo para nunca mais botar nada na boca além de alfafa. Agora, põe uma canja. Sim. Né? Não vai comer miojo, sério mesmo que vai comer miojo? Contrato intestinal tudo ferrado? E ele não está diante de um cenário que eu descrevi agora há pouco, que só tem barata, gafanhoto e escorpião. Tem um monte de coisa. Olha, você lê o cardápio do que tinha naquele banquete, Deus não dá asa cobra, né? Imagina a gente no banquete Nossa Senhora, eu comia tudo. Eu comia tinha coisas maravilhosas. Exatamente. Tinha aspargos, tinha bife. Então não é o caso de, caramba, eu não tive escolha e realmente não ia comer aquilo. Me ofereceram cachorro, eu não vou comer cachorro, eu tive que fazer uma desfeita. Não é isso. Você tem 500 mil opções e aí você vai abrir um pacotinho de miojo no hotel, se deixar ser fotografado e dizer que não come peixe cru. Isso é e eu acho que isso é uma indelicadeza também com um país que você está visitando. Né? Você está sendo recebido num país, você não precisa ser indelicado desse jeito. No fundo, tudo é possível. Você pode até não comer o peixe cru, você pode até dizer que o que é uma barata para você é um peixe cru para mim. Claro. Tudo é possível. A questão é a atitude. A questão é como a pessoa faz isso. A questão é o que transparece dos gestos. Sim. E a questão é o approach, a mensagem que a pessoa passa. Sim, porque direito de não comer, a pessoa tem direito de não comer o que ela não quiser comer. Eu não quero comer isso, não vou comer. Ninguém pode ficar enfiando pela goela dentro uma comida que a pessoa não quer. Mas o negócio é a postura, é a maneira como você se posiciona diante desse evento. Você uma visita a um país tão importante como o Japão. Você imagina se viesse um chefe de Estado no Brasil, você oferece um banquete para o cara e ele é fotografado no hotel comendo miojo. Nós íamos ficar todos indignados. Como? Não quis comer feijoada, não quis comer... claro. Não quis comer churrasco, não quis comer salada. É grosseiro, né? É uma desfeita. Mas, independentemente de qualquer coisa, a mim choca a falta de interesse intelectual, a preguiça mental, o fato de estar em Tóquio para uma hamburgueria é um troço que... Sei lá, eu fico totalmente chocada, porque uma das boas coisas da gente viajar é a gente descobrir os sabores do mundo, é a gente explorar. E isso de o cara ir sempre... Porque Davos foi a mesma coisa, o cara foi comendo um Pizza Hut ou qualquer coisa assim, com seguranças, mais uma vez. Quer dizer, não tem alguém que diga, não, olha aqui,
o senhor vai jantar com o presidente de não sei aonde, com o primeiro-ministro de tal lugar. Isso Mas só nós estamos mostra... tão isolados no mundo, esse cara, as pessoas estão fugindo dele num grau que o cara não consegue um parceiro para jantar, ele não consegue que o empresário local faça um jantar para ele não consegue... O quê? Não consegue companhia para uma noite? É melhor comer no hotel. E eu acho que só revela também o pensamento estreito do nosso presidente. E né? o pensamento estreito dos seus seguidores, Também. que acham isso bacana, que não conseguem perceber o quanto essa mensagem é negativa. O que há de ruim nisso, de você ver um presidente de uma república sempre nessa eterna solidão, cercado de seguranças, em restaurantes ruins. Sim. Isso é péssimo. O problema não é o peixe cru. O problema não é o peixe cru. Não dá para amenizar o quanto essa imagem é ruim. O problema não é o peixe cru, o problema não é a comida, o problema é o que está por trás dessa imagem e dessa atitude. Isso aí, é que a gente tem que se preocupar. Aquele argumento. Mas a Dilma gastava não sei quanto. Então, ok, esse cara em Abu Dhabi ficou no hotel mais caro do mundo. Pronto. Estão satisfeitos? Isso é uma besteira, porque o quanto um presidente gasta ou deixa de gastar em viagem é ridículo, uma bobagem dentro do orçamento de um país. Se o teu presidente viaja, você supõe que ele vai ficar bem hospedado e vai comer num bom restaurante. Então, não é por aí que o Brasil vai fazer economia. Essa visão é tacanha e mesquinha. E a gente ter um presidente que não consegue companhia por uma noite é patético. E que sequer consegue perceber o quão patética é a sua imagem numa situação dessa. Eu fico pensando no Obama, naqueles jantares maravilhosos, né? Em Hanoi, com Anthony Bourdain, Nossa, maravilhoso. naquele restaurantezinho miúdo. Quando o Obama foi a Tóquio, foi jantar no restaurante do Giro, o melhor sushi do mundo, que fica numa estaçãozinha de metrô, é um restaurante mínimo. Então, quer dizer, o cara ali tinha o que a gente chama de street smarts, né? O cara sabia, e mesmo que ele não soubesse, tinha alguém que tinha dito para ele: olha, Obama, o melhor restaurante de Tóquio, o melhor sushi de Tóquio é esse cara que Giro que faz. Então, vai lá para saber o que é uma comida boa, diferente, esquisita. Sim, e ele tem consciência de que ele está representando, ele tinha, né, consciência de que ele estava representando uma nação inteira, que eu acho que falta ao nosso presidente entender e cair a ficha ele não de que sabe, ele representa até agora ele não uma sabe. nação inteirinha. Ele não tá sozinho no mundo. Hello! Não, ele está representando... Temos milhões e milhões de brasileiros sendo representados ali, ou não, né? Ele está representando todos os bolsominions que não gostam de peixe cru, porque agora o argumento virou esse: agora estou implicando até com o que o presidente come. Não, idiotas, não é isso. Não é bem Pronto. isso. Muito bem. Pronto, falei. Pronto, falei. Mudando de assunto, aliás, a gente continua mais ou menos no mesmo assunto, porque tem a ver com alimentação, mas a gente fala agora sobre alergia alimentar. O assunto a seguir foi sugerido por um ouvinte nosso, o Ed. Ele diz que é alérgico a vários alimentos e que se assustou ao ler a notícia na semana passada de um rapaz de 26 anos que morreu depois de comer camarão na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Diego era flamenguista e saiu de Mojimirim, no interior de São Paulo, para assistir ao time no Rio. Ele ia ver a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. O rapaz ingeriu o camarão, minutos depois alertou que a garganta estava formigando e logo desmaiou. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. A gente conversou com a doutora Adriana Mota. Ela é alergista e contou como se dá uma alergia alimentar. As pessoas, elas não nascem com alergia alimentar. Elas nascem com uma predisposição genética a desenvolver alergia alimentar ao longo da vida. Algumas desenvolvem na infância, outras desenvolvem na idade adulta. Isso tem a ver com diversos fatores, inclusive a exposição a determinados alérgenos alimentares. A alergia ao camarão é das alergias alimentares mais frequentes na idade adulta. Camarão e frutos do mar. A alergia alimentar, ela pode se manifestar de várias formas, desde as formas mais leves até as mais graves. Desde uma urticária até um angioedema, um edema de glote, tosse, falta de ar, vômitos e chegar até a ter um choque anafilático, uma reação grave que pode levar ao óbito. O que ocorre é que muitos indivíduos apresentam reações leves ao ingerir determinados alimentos e não procuram um atendimento médico especializado para tentar identificar um provável alimento que tenha relação com essas reações. E continuam ingerindo o alimento.
Consequentemente, as reações passam a ser cada vez mais graves, podendo levar ao óbito. Uma vez que, tendo uma reação, mesmo que leve, você procure um médico especialista e seja feito o diagnóstico de alergia alimentar, você consegue prevenir futuros episódios, seja pela exclusão do alimento ou, mesmo que você ingira aquele alimento de forma acidental, você tem com você medicações que podem ser feitas e que evitam que você evolua para uma reação mais grave, como, por exemplo, é o caso das canetas de adrenalina. Os pacientes que têm reações alérgicas mais intensas, eles têm que andar com uma caneta de adrenalina que você auto-aplica essa medicação frente a uma reação e salva uma vida. Bom, primeiro a gente tem que agradecer ao Ed pela sugestão de pauta importantíssimo. Eu fiquei chocada quando eu li essa notícia também. Pois é, esse assunto é importantíssimo. As pessoas, de fato, acabam morrendo por conta de uma alergia. E o que a doutora Adriana acabou de falar, às vezes a gente nem se dá conta de que você pode carregar medicamentos que vão evitar uma tragédia, né, caso você tenha uma reação alérgica, como foi o caso desse menino em Copacabana. Mas você sabe que, por acaso, perto desses dias em que saiu essa notícia, eu fui jantar com amigos e na mesa ao lado estava uma outra amiga e ela estava jantando com uma alergista, exatamente. E aí, claro, né, todo ser hipocondríaco vai lá conversar com ela. Menina, mas olha, você leu o que aconteceu? Ela disse, todo mundo hoje me falou nesse caso. Que, claro, pois é, né? porque assusta e todo ela mundo, me disse né? o seguinte, choca. Que essa reação muito forte dele foi porque ele nunca tinha comido, de modo que ele realmente não tinha nenhum anticorpo. Ele não tinha entrado em contato ainda. Ele não tinha com o alimento. Entrado em contato com camarão nunca, era a primeira vez que ele comia. Então ele tinha uma reação alérgica forte e não tinha nenhum anticorpo contra aquele camarão. E sabe o que ela me falou? Que coisa terrível essa informação? Que quando a pessoa tem edema desse da glote, o que salva a vida da pessoa é você fazer um furo na garganta. Pegar uma caneta Bic e paf! Tem que ter muita coragem. Tem que ter muito sangue frio. Mas ela diz que isso pode salvar a vida da pessoa, porque quando você tem o edema da glote, é aqui em cima. E a pessoa isso impede a pessoa de respirar. E se você fizer um furo aqui na garganta, o ar entra e sai. Então, você salva a vida da pessoa só se você tiver o sangue frio de fazer um buraco na garganta da pessoa. Eu fiquei horrorizada. Agradeci aos céus que nunca precisei fazer buraco na garganta de ninguém. Nunca passamos por essa situação. Entendi por que eu não precisei fazer medicina na minha vida, porque... não é pra mim também. Porque isso é uma coisa que jamais poderia... Quer dizer, aquela coisa assim, sabe? Das coisas bem determinadas da vida do ser humano. Sim, essa também é uma pessoa jamais pode precisar que eu faça um furo na garganta, porque vai morrer, se depender que eu faça furo na garganta, enfim. Mas fica a informação para alguém que, eventualmente, veja alguém que precise de um furo na garganta. Esse assunto eu acho muito... Que coisa horrível e mórbida, mas é verdade, eu fiquei muito impressionada com isso que ela me falou, eu acho nunca que teria tudo pensado nisso. Impressiona, quando a gente fala de alergia alimentar e essas reações, né, tudo impressiona. A questão... essa cena, né, desse menino passando mal em Copacabana é muito chocante, né? Porque o menino tá ali curtindo a praia e de repente pega lá um camarão e morre minutos depois, né? E como é importante... A gente conhece, eu acho que todos nós conhecemos uma pessoa ou duas que tem alergia a camarão. Sim, e que tem alergia alimentar não só a camarão. E que é aquela alergia que a pessoa eventualmente até come um camarão e aí fica com coceira e não sei o quê, mas não é uma coisa assim de morrer, né? Sim, mas foi o que a doutora Adriana falou, né? Você vai tendo reações. Exatamente. E são reações que vão ficando cada vez mais fortes. Então, por isso é tão importante você procurar o médico na primeira reação. E tem gente, isso que é importante a gente falar para o nosso ouvinte aqui, para o Ed também, que tem muita alergia alimentar. Tem gente que não procura o atendimento porque acha que fiquei só empoladinha. Eu, quando era pequena, tive alergia a algumas coisas. Eu era alérgica, por exemplo, a repolho. Quando eu era pequena. Repolho? Eu nunca ouvi isso. A repolho. Eu ficava com a boca empipocada. E aí a minha mãe logo procurou um médico pra saber e tal. E não era nada demais. Fiz lá o tratamento que precisava fazer. Repolho, eu nunca ouvi isso. Não me lembro exatamente o que eu fiz, mas fui encaminhada lá pro médico. E teve uma época da minha vida também que, dependendo, eu não sabia se era alimentar, eu não sabia se era de contato, de coçar. Mas eu, em volta da boca também, às vezes ficava um pouco vermelha, com um pouco da boca inchada.
ou por alguma coisa de contato, de coçar perto da boca, ou por alguma alergia alimentar. Mas eu me lembro que nessa época eu fui fazer aquele testezinho que você coloca várias gotinhas no braço, enfim, pra saber se tinha alguma substância que eu era alérgica, muito alérgica, e não deu nada também. Então a alergia é uma coisa nebulosa pra quem não é da medicina, né? Pra mim sempre foi, gente, o que será que acontece, né? Que a pessoa tem... Algumas pessoas têm alergia a alguma coisa, outras não têm. E aí eu acho que é importante a gente passar a informação também do que causa mais alergia, os alimentos que causam mais alergia, para as pessoas também poderem ficar alertas, principalmente crianças, né? Porque às vezes eu conheço algumas pessoas, tenho algumas amigas que as crianças tiveram intolerância a leite, tiveram alergia a ovo, por exemplo. Então isso é importante também, né? As mães de crianças pequenas ficarem alertas para encaminhar para o médico e não ter... Acho que não tem que ter dedo, né? Não tem que ter uma coisa assim, não, foi só dessa vez, depois eu acho que tem que levar, né? Então, o nosso ouvinte Ed, só complementando aqui, o nosso ouvinte Ed, ele falou muito sobre a dificuldade que ele tem e os medos que ele tem por conta dessas alergias alimentares. Então, a gente pediu para a doutora Adriana Mota falar sobre os principais alimentos que causam alergia e quando e como a investigação sobre alergia alimentar deve ser feita. Os alérgenos alimentares mais comuns vão depender da faixa etária. Na infância, os mais comuns são leite, ovo, soja, trigo e amendoim. Esses são os 5 mais frequentes, sendo o leite o mais frequente de todos. Na idade adulta, os alérgenos já são diferentes. Os mais comuns são camarão, frutos do mar, também amendoim, castanhas, nuts. Na verdade, a alergia alimentar a gente só vai investigar quando o paciente tiver sintomas sugestivos de alergia alimentar. Então, aquela pessoa que ingeriu um alimento e 2 a 3 horas depois evoluiu com um quadro de urticária, angioedema, edema de glote, falta de ar, tosse, vômitos, diarreia ou sinais de anafilaxia, esses sim cabem uma investigação de um possível alérgeno alimentar desencadeante do quadro. A história clínica é extremamente importante, mais importante do que os exames, é você sentar com o paciente e conversar exaustivamente sobre o que ele ingeriu, o que ele comeu, quais foram os sintomas, o que ele usou de medicação para poder melhorar dos sintomas, e o auxílio do diagnóstico vão ser os exames, que vão ajudar a gente a direcionar o diagnóstico. Não se pesquisa alergia alimentar sem um quadro sugestivo de alergia alimentar. Porque o fato de você ter um exame positivo para um alimento não quer dizer que você seja alérgico a ele. Muito menos que você tenha que excluí-lo da sua dieta. Ainda tem isso, né? Porque você tem um exame positivo para um alimento, mas isso não quer dizer que você seja alérgico a esse alimento. Então, é complexo esse assunto. Eu não pretendo dizer aqui que eu sou alérgica, senão eu vou ficar píssica. Mas você nunca teve nenhuma reação alérgica a nada? Não, eu sou muito alérgica a ácaros, poeira, mofo, esse tipo de coisa, mas alergia alimentar, não, nunca. Eu também sou, além dessa alergia alimentar que eu tive quando pequena, depois eu não tive mais, eu era muito alérgica, hoje nem tanto, mas eu era muito alérgica à mordida de mosquito, carrapato. Sim, isso eu ficava toda empolada, sim. alastrava tudo pelo meu corpo, era um Deus nos acuda. Eu me lembro que eu acordava de madrugada, desesperada, pedindo pra minha mãe me coçar. Mãe, me coça, mãe, que eu não aguento. Eu também, isso. Gente, é demais da conta. Eu uma vez fui parar no pronto-socorro em Ilhabela. Aliás, da única vez que eu tive em Ilhabela, porque eu fui mordida por aqueles mosquitos de lá. E tive uma reação tão violenta que tive que ir para o hospital em São Sebastião, porque lá em Ilhabela nem tinha hospital naquela época, e fui para São Sebastião, que ficava ali perto. Mas ficou toda vermelha? Fiquei toda vermelha e febre, numa situação realmente muito ruim. E aí me levaram correndo lá para São Sebastião e me deram soro e provavelmente, eu não sei nem que... Adrenalina? Talvez, não sei. Aqui no caso a doutora Adriana falou que era adrenalina. Eu sempre Nunca que mais viajo... voltei a Ilhabela, achei o lugar lindo, mas não ficou traumatizada. Totalmente. Você é daquelas pessoas que viajam com uma bolsinha de farmácia? Dependendo do lugar, sim. Eu não. Se eu for aqui para Petrópolis,
eu vou com uma bolsinha de farmácia. Agora, Não depende do lugar, não. Sempre faço minha bolsinha de farmácia e na minha bolsinha de farmácia sempre tem um antialérgico. Mas eu sempre carrego antialérgico. Sempre. Porque a pessoa que tem alergia a ácaros e a mofo e tal, essa pessoa tem que estar sempre prevenida, né? Uhum. Então, eu sempre carrego antialérgico. Eu carrego antialérgico e eu carrego sempre um antiácido, porque como eu gosto de comer, né? Você sabe bem. Antiácido não preciso, mas Aí o eu como uma antialérgico coisa eu carrego aqui, sempre. como uma coisa ali, isso aqui às vezes pesa no estômago, então antialérgico e antiácido sempre tem. Fora aquelas coisas mais corriqueiras, né? Agora, do dia eu a dia. quando fui para a Índia, eu fiz uma bolsinha, assim, tipo, a farmácia, né, com antibiótico. Olha, que burrice, né? Porque todos os genéricos que a gente tem aqui são feitos na Índia. Pois é, não precisava. Não tem lugar com mais remédio do que a Índia. Todo mundo é farmacêutico na Índia. Quer Mas dizer, você tem consegue comprar com facilidade? muito mais facilidade do que aqui. É. Então Tem não precisa remédio levar. até dizer chega na Índia. A gente tem umas noções preconcebidas, né? Imagina, a Índia é um país super desenvolvido sobre esse aspecto. Eu precisaria me preocupar no interior da Índia, aí sim, talvez. Você está lá para o interior, você não vai encontrar uma farmácia tão fácil, mas aí em Nova Delhi você já encontrou todas as idiotices. Muito bem, você é nosso ouvinte. Escreva pra gente, diga se você viaja com a sua cestinha, sua necessaire de remédios ou não, se você é super relax. O que não pode faltar na sua cesta de O remédios? que não pode faltar na sua cesta de remédios? Na minha, antialérgico e antiácido. Na da Cora, Antialérgico. só antialérgico. Antialérgico, dependendo da viagem, remédio para diarreia é muito importante. Certos lugares do mundo, apesar do que a gente falou aqui antes, né, que temos que ter curiosidade, mas justamente porque a gente tem curiosidade Justamente porque gastronômica, a a gente é gente tem que curiosa. levar um bom remédio para Boa. diarreia. É isso aí. Então, olha, muito obrigada de novo ao Ed, que mandou essa sugestão de pauta. E faça como o Ed. Mande sua sugestão para aquelas duas podcast@gmail.com, ou então você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais, aliás, da nossa rede social, que é o Instagram, no @aquelasduaspodcast. Mudando de assunto, falamos agora sobre educação financeira. A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Infantil e Fundamental como disciplina transversal. Isso significa que ela passa a estar presente tanto em aulas de matemática, como história, português, geografia e outras. A obrigatoriedade vale a partir do ano que vem. A notícia foi muito comemorada por especialistas e economistas que acreditam que essa inclusão pode preparar os jovens para uma vida financeira mais saudável, com consciência a respeito dos gastos e da importância de poupar. A Associação Nacional de Birôs de Crédito, a ANBC, defende que o planejamento financeiro é fator fundamental para o uso consciente dos recursos, porque cria a cidadania financeira e o consumo racional, evitando inadimplência, criando assim um círculo virtuoso que deve afetar positivamente o mercado de crédito e impactar na melhora da economia. Vale lembrar que hoje o Brasil tem 63 milhões de inadimplentes. Eu vou repetir. São 63 milhões de inadimplentes. Segundo dados da última edição do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, realizado em 2015, e cujos dados foram disponibilizados pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ocupou o último lugar de desempenho em competência financeira entre os 15 países listados. A nota nacional foi de 393,5, abaixo dos 400 considerados o mínimo suficiente pela organização. A gente conversou com a consultora em educação financeira, Tereza Lustosa, que falou sobre a importância da inclusão dessa matéria no currículo escolar. Isso é uma ótima notícia, porque primeiro, no Brasil, a gente está bastante atrás de outros países, então isso acho que vai começar a tirar esse nosso atraso. Segundo, porque você entendendo um pouco dos conceitos básicos de educação financeira, de planejamento, as pessoas tendo essa consciência financeira vão se planejar um pouco melhor para também conseguir se endividar melhor, né? Ou entender a sua capacidade de endividamento. Vão ficar menos inadimplentes e parar de engrossar esse número, né, que é assustador, de CPFs negativados, né? Tem acesso a crédito.
Um outro ponto que vale ressaltar da importância da educação financeira, principalmente no Brasil, é que o sistema aqui no Brasil ele é um pouco perverso. Se a gente pensar, o cheque especial, cobrar por um crédito pré-aprovado para você ficar com a conta descoberta, você cobrar até 300% ao ano, isso é só aqui no Brasil que existe. Esse valor de juros ele pode inviabilizar o pagamento desse tipo de financiamento. Então, a pessoa ter a consciência financeira, ter um mínimo de planejamento, se ela for precisar de dinheiro, ela se organiza, se planeja, pega uma outra linha de crédito mais barata. Um outro ponto também é essa possibilidade de parcelamentos a perder de vista, que a gente, com a nossa humanidade, a gente é movido pela emoção, na hora de comprar, termina olhando o valor só da parcela e não o valor total da compra. E aí, no futuro, termina se endividando e aquelas parcelas vão se acumulando e a pessoa termina não conseguindo pagar. Se você tem um planejamento, tem uma reserva para emergência, você vai ter onde recorrer se você tiver um imprevisto. Cora, você é uma boa planejadora financeira? Não. Eu sempre fui a pior planejadora financeira possível. Hoje, daqui dessa minha provecta idade, de 66 anos, eu olho para trás e eu acho que a minha vida foi um milagre. Sério, porque era... Estou aqui com um teto e comida no Exatamente. prato por um milagre apenas. Comida para os meus gatos, comida para os meus peixes, porque realmente, pelo meu talento e pelo meu conhecimento financeiro, era para eu estar pedindo comida ali na Visconde de Pirajá, deitada num cartão, assim, porque eu realmente sou um desastre nisso. E eu acho fundamental, quer dizer, não que minha mãe não tenha ensinado muito, coitada, mas é que eu sou tapada mesmo e não consegui aprender. Para mim, você falava a palavra matemática, você falava números perto de mim, eu tinha uma reação. Sabe, quando você pega um bolsonarista e você diz Lula livre e a pessoa surta, entra em circuito e não ouve mais nada além daquilo? Sei. Era você com matemática. Era eu com número. Então a pessoa falava qualquer coisa, olha aqui, vamos aprender. Eu tinha dava aquele grito, entrava em surto e pronto. Então, foi um milagre que me trouxe até aqui. E eu, se fosse uma pessoa grata, eu não seria, realmente não seria ateia, acreditaria em Deus e agradeceria todo santo dia a graça alcançada. Porém, eu sou uma pessoa ingrata e aqui estou eu, né? Mas não, eu acho fundamental que a pessoa saiba o que está fazendo. Eu acho fundamental que esteja educação financeira no currículo escolar e acho que esse pavor de matemática, que eu também sempre tive, né? Nós das ciências humanas, matemática, física, química, socorro! Eu acho que esse pavor tá muito no modelo também de ensino que a gente teve. Porque se você... Tudo bem, é claro que você vai ter matérias que você mais gosta, você vai gostar mais de português, história, geografia, outros vão gostar mais de biologia, de química, de física, mas eu acho que a maneira como a gente aprende também determina o nosso amor por aquela matéria. Eu acho que eu tive um mau professor de matemática. Então, mas é isso que eu tô falando. E a matemática, ela faz parte do nosso dia a dia. Sim. Então, é muito estranho você odiar tanto uma coisa que faz parte do seu dia a dia e que pode ser... Não, você que eu digo, nós odiarmos tanto. No geral, né? No geral, nós odiarmos tanto uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e que pode ser muito benéfica pra gente. Então, eu acho que incluir a educação financeira no currículo escolar vai fazer com que a matemática não seja um bicho de 7 cabeças a partir do momento que o estudante realize que isso faz parte do dia a dia dele e que se ele entender disso, talvez ele tenha uma vida mais próspera no futuro. Então isso eu acho super importante. Na verdade, eu acho que a escola deveria ter um currículo mais voltado para o dia a dia. Com certeza. Acho que onde a escola peca hoje, e aí eu pego desde do primeiro grau até a universidade, é um certo distanciamento do cotidiano do aluno. Ainda há muito que a pessoa para e pensa, mas no que eu vou usar isso na minha vida? Exatamente. E aí você perde o interesse. Exatamente. Porque você fala, pra que eu tô estudando isso? Outra coisa, eu me lembro que o meu modelo de estudo foi muito da decoreba, tinha que decorar isso, decorar aquilo, decora equação, decora não sei o quê. Parar de decorar, vamos entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. A partir do momento que você entende, você fica feliz, você fala, sabe... acende aquela luzinha, Exatamente. faz plim, você fala, nossa, então é isso. Mas essa equação aqui eu posso transpor pro meu dia a dia? Vê, posso. Retroativamente, eu fico pensando, porque você pensa, quando você já que adianta eu poupar R$10? Adianta muito. Não é nada. Agora, você imagina isso ao longo dos anos. Quando você olha para trás, você tem uma quantia legal, Lógico. razoável, né? Então,
Eu lamento muito não ter conseguido fazer nenhum planejamento familiar ao longo da minha vida. Eu realmente, familiar, um planejamento financeiro, né? Eu lamento essa... Quer dizer, eu não lamento nada. Essa altura do campeonato a minha vida deu muito certo, mas eu poderia estar mais sossegada essa altura do campeonato se eu tivesse sido um pouco mais previdente. Eu acho assim, a gente entender das finanças, das nossas finanças, é importantíssimo exatamente pra gente olhar pro futuro e falar, vou estar bem lá na frente, porque eu estou entendendo. Você abre aquele cardápio de investimentos do banco, pelo menos eu abro aquilo ali e falo, pronto, é grego. E agora? Eu preciso de ajuda. E eu ainda cresci, na minha geração ainda tem uma coisa, e não só na minha geração, mas numa determinada bolha em que eu cresci, intelectual, em que a gente acha que dinheiro é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. Dinheiro não tem importância, sabe? Aquela coisa... Não precisa guardar. Não é o importante na vida. O importante na vida é a poesia. Sabe? Não, amiguinho. Não. A poesia é muito importante, porém... Não paga conta de luz com poesia, amor. Exatamente. Então, me faltou muito... Não paga viagem com poesia, não paga comida com poesia. Me faltou muito esse pé no chão de... Poesia, ok, mas primeiro resolva o problema financeiro. Você me deu uma ótima ideia. Eu acho que eu vou chegar lá na escola do meu filho hoje. Vou falar, oi, gente, tudo bem? Tive uma ideia muito boa. A partir desse mês eu vou pagar a escola do meu filho com poesia. Eu chego aqui e recito várias poesias incríveis dos melhores poetas do mundo, em várias línguas, e vocês tiram todo o valor da mensalidade. Gente, não é. A gente tem que se preocupar sim com isso. Eu acho que quanto mais a vida passa e mais a gente vai vendo as besteiras que a gente fez lá atrás, as dívidas que a gente fez, o quanto que a gente teve que correr atrás para sanar uma dívida ou outra, o quanto a gente vê a importância disso. Não, e o quanto a gente se enrolou por besteira, né? Por besteira, eu me enrolei só por besteira. Não tem... Se você pensar, mas por que você se enrolou? Nada. Sei lá. Falta de gerenciamento básico. Falta de... Sei lá. Não Às vezes o meu marido fala assim, nossa, lembra daquela viagem maravilhosa? Eu falo, lembro, aquela que a gente fez com dinheiro que a gente não tinha. Exatamente, sempre. A gente passou por isso diversas vezes. Pra que a gente gastou esse dinheiro aqui? Gente, mas a gente não fez nem um pezinho de meia, agora a gente tá aqui na pindaíba, gente. No vermelho, entendeu? Então, só voltando pra essa história a gente tem que ter um mínimo de previdência na vida. Tem que ter. Isso é fundamental. E eu acho que ensinar isso na escola, eu só aplaudo isso, só me agrada, realmente. A própria Tereza Lustosa, consultora que acabou de falar, ela falou da importância de você fazer uma reserva de emergência. É importantíssimo. Você tem uma emergência na vida e, caramba, cadê? Eu, então, que sou autônoma. Até pro sossego da gente. Claro. Né? Até pra paz de espírito, até para você ficar em paz com o teu trabalho. Porque você não pode ter prazer com o trabalho do qual você depende de um jeito que se você perder aquele trabalho, você tá frita. Com certeza. Então você fica... Eu sempre também tive a sorte de ser tão louca e destrambelhada que eu estava sempre um pouco me lixando para o meu emprego. Quer dizer, eu tinha sempre uma coisa assim, se eu perder o emprego, dane-se, azar. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa até um certo momento da vida. Pois é, depois a gente não... Eu não sei, assim, pelo menos eu também. Eu quando eu era mais nova, eu falava, se eu perder aqui, eu consigo ali. Se eu perder acolá, eu consigo, sabe? Mas aí chega um determinado momento, uma determinada idade, você fala, acho que não é bem por aí. Se eu perder aqui, não sei se eu já consigo lá, né? Eu não sei, cara, mas eu sei que é fundamental você ter para onde correr, até para você poder ficar à vontade no teu emprego, porque o que te dá o prazer do teu trabalho é que você não depende dele 200%. Exatamente. Quer dizer, a gente sempre depende do trabalho. Sim, mas não depende 100%. Mas você não depende de uma forma que você está de mãos amarradas. Claro. Você não depende daquilo de uma forma que você não tem para onde correr. E voltando só para gente... que é o caso dramático de mulher que depende do marido. Sim. Isso é ainda pior do que a pessoa que depende do emprego. Porque o emprego você ainda pode dizer, bom, você tem uma hora que você volta para casa, mas quando uma mulher depende do marido financeiramente, é uma das situações mais trágicas que eu consigo imaginar. Muito complicado. Só voltando para a gente fechar, para essa história do currículo escolar, eu também, você falou num determinado momento aqui, que você era super a favor de que a escola fosse voltada mais para o cotidiano também, sim, né? Porque aí a gente gera mais interesse. Coisas práticas, tipo marcenaria. Trocar uma lâmpada. Exatamente, coisas que você
Pô, de vez em quando acontece uma coisa em casa que você fala, "Ai, e agora? Não sei fazer." Vamos ensinar a criança a trocar lâmpada, vamos ensinar... Exatamente, é pra gente ser absolutamente safo na vida. É muito importante a gente formar nossas crianças pra isso. A consertar uma tomada sem levar choque. É isso. Né? O que você tem que fazer, como você pode chegar num fio elétrico. Até fazer seus próprios móveis, entendeu? Tem gente que não vai ter nenhum interesse, mas tem gente que vai ter interesse, vai despertar interesse em construir. Vou construir minha própria mesa. Mas Beleza. isso você já está levando até para uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas eu acho que pequenos consertos domésticos... Sim, as pequenas coisas do dia a dia. Você não precisaria chamar um eletricista para consertar uma tomada. É. Você não precisaria chamar um bombeiro para trocar a carrapeta, por exemplo. Então, essas pequenas coisas, todo mundo deveria aprender como faz. Claro. Né? Isso você pode ensinar uma criança da idade dos meus netos, pode fazer isso tranquilamente. Tem 10 anos, já pode fazer isso. Sim. Mas você tem que ensinar, olha, você não vai chegar na tomada sem pegar uma coisa devidamente isolada. Você não vai chegar numa coisa de pé no chão molhado, borracha, etc. Exatamente. Entendeu? Aquele mínimo de instruções básicas para a pessoa saber o que está fazendo. É isso. Bom, a gente adorou essa notícia. Tomara que esses 63 milhões... Pelo amor de Deus, é muita gente. É muita gente. É assustador. E eu tive a oportunidade de conversar com a Tereza em outros momentos também, e ela também fica muito assustada com isso, e por isso o trabalho dela é de orientar as pessoas para que a gente possa cada vez mais ter as rédeas da nossa vida financeira, que isso é importantíssimo, né? Bom, mudando de assunto, a gente fala agora sobre imigrantes digitais. O portal Gente, da Globosat, lançou uma pesquisa que fala dos perfis comportamentais dos imigrantes digitais. Quem são, quais são suas principais necessidades e como lidar com o desafio de inclusão desses públicos. Segundo o estudo, os imigrantes digitais são frequentemente ignorados nas estratégias das empresas que direcionam o foco aos nativos digitais. Eles entrevistaram, então, 250 pessoas para tentar entender essa diferença geracional e como essa transição pode ser feita de forma mais fluida para evitar a exclusão digital. A internet e os meios digitais se tornaram rapidamente um foco estratégico nos planos atuais de marketing. Quando se pensa assim, o objetivo é quase sempre conquistar os nativos digitais, deixando de fora uma grande fatia dos consumidores que são os nascidos antes da explosão da internet, os imigrantes digitais. Segundo o estudo, tendo em vista a idade, podemos dizer que os imigrantes digitais são a maioria da população, 100 milhões de brasileiros economicamente ativos. Por outro lado, temos as empresas que, mesmo imigrantes digitais, se sentem provocadas pelas empresas nativas digitais a reverem as suas estratégias e entrarem nesse processo de digitalização para serem percebidas como inovadoras. Essa discussão leva a uma conclusão importante: educar é preciso. E é possível fazer com que esse processo passe a ser uma transição gradual para incluir ao invés de excluir. O estudo lembra que em cidades como São Francisco, por exemplo, já estuda-se banir os caixas sem atendentes nos supermercados, porque percebeu-se que, apesar da oferta de uma experiência fluida, muita gente acabou sendo excluída dessa proposta de consumo. É verdade que vivemos um mundo cada vez mais digital, onde a tecnologia está sempre se superando, mas é importante lembrar o que está por trás disso, o ser humano. E ele vem com diferentes experiências, demandas e necessidades que não devem ser ignoradas pelas empresas que querem se comunicar com o seu consumidor. As empresas não devem digitalizar toda a sua comunicação e interação com clientes, colaboradores e com ela mesma. E aí o estudo conclui que a saída não é a unificação, mas a diversificação. Complicado isso, né, Cora? Porque... Não, tipo óbvio. Hã? Tipo óbvio. Não, sim, mas tô falando, é complicada essa situação porque eu fiquei pensando aqui nessa história de São Francisco, que quer banir os caixas totalmente eletrônicos, né? Eu não sei se é por aí. Não se trata de banir todos os caixas, se trata de ter caixas. Meio, né? Exatamente. É isso. Se trata de ter caixas digitais, para quem prefere, e caixas com atendentes para quem... Feito o Zona Sul ali na esquina. É isso. Que tem N caixas sem atendentes e outros caixas com atendentes, onde fica uma fila de velhinhos que... Sim, mas eu vejo que às vezes tem... Eu não sei, conheço algumas pessoas mais velhas que ficam com muita dificuldade ali de entender o mecanismo de um telefone, de entender o que está acontecendo no computador e ficam muito assustadas. Então essa inclusão digital é importante, porque essas pessoas são numerosas, essas pessoas, né, estão aí, precisam da tecnologia, porque hoje a gente precisa da tecnologia para pagar uma conta, Então,
há que se respeitar a existência dessas pessoas também, né? Você sabe que eu acho que não se trata de uma questão de inclusão digital. Eu acho que se trata de, pelo contrário, de não inclusão. Quer dizer, o que se trata aqui é o seguinte, o que eu acho que deveria ser feito não é que obrigatoriamente as pessoas têm que aprender isso, porque todo mundo tem o seu ritmo e tem gente que não vai aprender. Sim. E tem gente que também já não tem nenhuma obrigação de aprender. Se você estiver falando de uma pessoa de 70, 80 anos, vai ser difícil fazer com que essa pessoa mude os seus hábitos completamente, com que essa pessoa, de um momento para o outro, ela aprenda a usar um caixa que ela... Ainda por cima, porque a gente está falando, sobretudo, de caixa, de troco no ônibus, de coisas desse tipo, que mexem com dinheiro, com cartões, onde é muito fácil a pessoa se confundir, onde a pessoa fica tensa porque fica com medo que vão mexer com o dinheiro dela, que vai passar o cartão errado, enfim. Então, são momentos de tensão, porque tem outras pessoas na fila atrás, porque as pessoas começam a fazer pressão, vai logo. Claro, lógico. Então, eu acho que você tem que respeitar o fato que certas pessoas não querem fazer assim. Então, você tem que ter opção para pessoas que não querem ser incluídas digitalmente. Pronto, quer ter um caixa à moda antiga, terá um caixa à moda antiga e pronto. Sim, mas aí as empresas precisam ter essa mentalidade, sim, porque o sim, que o com estudo toda está certeza. revelando é que as empresas estão com uma mentalidade de trabalhar para os nativos digitais. E tem muita gente que não é nativa digital, né? Eu não nasci na era da internet, eu fiz prova mimeografada na escola, que tinha cheirinho de álcool, né? E eu acho, você sabe que eu acho, é engraçado, onde é que se traça essa fronteira, né? Porque é uma fronteira de idade, quer dizer, onde é que a gente vai determinar isso, né? Em que momento que a humanidade poderá dizer, não, a partir daqui só digital, né? Sim. Eu acho que isso vai depender de pessoa para pessoa. Será também que... Não sei, agora eu tô aqui pensando alto. Será também que, de repente, um nativo digital... ele não necessariamente ele sabe absolutamente tudo, porque ele não tem tanto interesse quanto um outro nativo digital. Você, por exemplo, as pessoas da sua faixa etária, você sabe muito mais do que as pessoas da sua faixa etária sobre tecnologia, porque você tem interesse em tecnologia e tem outras pessoas que não, né? Você acompanhou e outras pessoas não. Então, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, você não acha? É muito individual. Muito individual. Isso é muito da pessoa, né? Agora, eu fiquei um pouco assustada com essa história comecei falando com essa história de São Francisco, porque eu acho que o caso não é banir. Não, banir é um equívoco. Pois é, porque isso me fez pensar, por exemplo, naquela história que a gente sempre bate aqui e que é o assunto que eu tenho mais interesse na vida atualmente, que é a automação, que são os humanos sendo substituídos pelas máquinas, que eu acho que em algum momento você vai precisar ter uma lei ou você vai precisar ter um decreto ali que diga, olha, a empresa vai precisar de 70%, tudo bem, 70% de automação e 30% de humano. Porque o que você vai fazer com os humanos lá na frente? Já tem estatísticas que dizem que vai ter não sei quantas milhões de pessoas ociosas, sei lá quando, em 2030, 2050, que tá logo ali, entendeu? Isso você não vai resolver com a obrigatoriedade de manter gente trabalhando. Isso você vai resolver com um salário universal. Porque você não pode inventar um trabalho que não existe. Você não pode forçar uma empresa a usar um trabalho que pode ser feito melhor de outra maneira. Mas você vai ter que inventar uma forma de essas pessoas sobreviverem de alguma maneira, isso sim. Então, com certeza. Essa solução não passa pelas empresas, essa solução passa pelo Estado. Então, essa solução vai passar, não sei como, por algum... Isso me dá um medo danado. A mim me dá um medo enorme. Até porque eu acho que no Brasil toda a discussão está enormemente atrasada. Sim. Eu acho que a gente está aqui discutindo ainda a reforma da Previdência, as pessoas discutindo negócio de Previdência, porque a gente não é Previdência, é trabalho. Não tem mais trabalho, vocês estão discutindo Previdência por quê? Aliás, eu quero até dizer para o nosso ouvinte o seguinte, agora em novembro, se não me engano, no programa do dia 13 de novembro, Corinha não estará participando de um... Participando não, estará vendo a mãe dela participar de um campeonato de natação. E a gente vai trazer um especialista em RH, alguém que possa falar sobre essa questão isso é muito bom. do trabalho do futuro. Que trabalhos existirão no futuro, como é que fica. E eu vou levantar essa questão também do salário universal. Isso é muito importante. De se a empresa pode ou não pode dizer que, olha, 70% do meu... Olha,
efetivo mim, é automação e do outro é essa humano, é a questão humano. mais importante desse momento. É a questão... Corinha, pra mim é a questão mais importante do momento e eu leio muito sobre isso. Não há outra questão tão importante quanto essa. Não há mesmo. Bom, então é isso. A gente vai ter esse programa do dia 13 sobre automação e trabalho do futuro. E lembrando aqui que quem quiser consultar essa pesquisa no portal Gente, é só acessar gente.com.br. Agora sim, nós vamos ao final do programa e temos as nossas dicas. O que você traz aí, Corinha? Trago um livro maravilhoso, chamado 3 vezes Brasil, com 3 dos maiores historiadores do nosso país, que são Alberto da Costa e Silva, Evaldo Cabral de Melo e José Murilo de Carvalho. O livro foi organizado pela Lília Mores Schwartz e pela Heloísa Starling, que são 2 excelentes historiadoras. E elas fizeram um apanhado do pensamento deles. Esses caras são maravilhosos. São 3 interpretações diferentes de Brasil. Então, nesse momento que a gente está vendo esse Brasil todo tumultuado, essa coisa esquisita que está aí, é bom a gente pegar isso aqui e pensar junto com esses homens maravilhosos que pensam há tanto tempo a nossa realidade, o nosso passado. É uma edição da Bazar do Tempo. Muito E bem. acaba de chegar às livrarias. Está um livro muito bonito. Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram, nos nossos stories, que a gente sempre bota nossas dicas do programa da semana. Eu tenho 2 dicas. Na verdade, uma dica em comum com a Cora, que a gente ficou de falar e não falou da exposição do inacreditável. Achei Egito que a aqui no gente tinha CCBB. falado. Não falamos. A gente teve a oportunidade de visitar a exposição do Egito no CCBB e tá linda, Maravilhosa, linda, né, maravilhosa. Cora? Eu achei que a gente tinha falado. Não totalmente falamos. Você escreveu uma coluna inteira sobre isso no Eu achei Globo. que a gente tinha falado. Não falamos. Então vale a pena, pode levar as crianças, tem área interativa, as peças são muito bonitas e há uma exposição relativamente curta que não cansa, né? É, muito bom para criança. Muito bom. E a minha outra dica é a seguinte, esse final de semana eu vi um primor de peça infantil, primor, que a gente não vê sempre e eu preciso indicar para os nossos... a Cora fez uma cara de tipo assim, será que eu acredito nela? Porque o último programa ela falou que o Coringa era um primor e eu detestei. E não cheguei a eu vi isso detestar. passando na cabeça dela. Assim. Não. Mas pode acreditar que A Gaiola é realmente uma peça infantil linda, baseada num texto da Adriana Falcão, de quem eu sou super fã, direção do Duda Maia, com 2 atores sensacionais, a Luana Martal e o Pablo Ascoli. Conta uma história de amor entre uma menina e um passarinho que cai na varanda dela, e eles têm ali uma história de amor linda, um texto primoroso. E olha, eu vou te falar, não é peça infantil com cenários mirabolantes, não é peça infantil daquelas 1000 estímulos e etc e tal no palco. Você tem uma iluminação linda, um figurino super bonito, um banquinho no palco, uma gaiola e um texto que segura adultos, com certeza, e crianças. O meu filho tem 3 anos e meio e ficou parado 50 minutos e me perguntando, mamãe, o passarinho, e agora? E a menina? E não sei o quê. Extremamente interessado na história. Uma história linda, que eu olhava pro lado, tava uma mãe chorando, mas não chorando porque é trágica, é linda, porque diz muito a nós adultos e eu acho que diz muito às crianças também. Muito, muito, muito linda, e que texto primoroso da Adriana Falcão. Tá em cartaz no Teatro Petra Gold aqui no Rio de Janeiro, ali no Leblon, na Rua Conde Bernadotte, sábados e domingos às 11 da manhã, e se não me engano já tá tipo nas últimas apresentações. Então corre lá, leva o seu pequeno pra ver, a sua pequena pra ver, porque vale super a pena. E fechamos com que música? Pensou, fez dever de casa, botou na nossa playlist? Tem uma música ótima para nossa playlist. É uma música sobre imigrantes, sobre imigração, sempre muito atual e linda, que é Clandestino, do Mano Chao. Ah, eu amo essa música. Amo. Sempre, sempre muito atual, maravilhosa. É isso aí. Então já colocamos na nossa playlist. E a minha dica de hoje é Pomplamoose Music. É um projeto musical super bacana de uma dupla americana formada por Jack Conte e Natalie Dawn. Eles são multi-instrumentistas super talentosos e revisitam clássicos da música internacional de um jeito muito particular. Adoro esse projeto. Então vai lá que eu botei algumas músicas também do Pomplamoose Music. É isso, depois dessas músicas maravilhosas, o que a gente faz? A gente se despede, a gente fica por aqui, não sem antes dizer ao nosso ouvinte
que o nosso programa da semana que vem é de um tema só, falaremos sobre as redes sociais, então o programa do dia 6 de novembro é sobre redes sociais, porque eu e Corinha não estaremos aqui no Rio, então a gente vai precisar adiantar a gravação desse programa e aí a gente não vai conseguir falar sobre os principais assuntos da semana, né, Corinha? Pois é, acontece. Acontece nas melhores famílias. Então é isso, uma ótima semana para todos vocês e a gente se encontra com certeza na semana que vem. Beijão, valeu! Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.